Então tá, pessoal. O que vai ter nessa aula aqui? Tá? Aquela pegadinha clássica. O que parece uma coisa, mas não é. É outra. Tá? Então vocês acabaram de ver aí os álcoois. É uma família trigrande. Vocês podem ter um álcool de cadeia saturada, de cadeia insaturada, aromático, cíclico, não importa. Qual é a regra? Para um álcool existir, aquele OH tem que estar ligado num carbono saturado, num carbono sp3, que só faça ligações simples. Vocês podem ter dupla, vocês podem ter benzeno, desde que não esteja diretamente ligado no carbono. Tá, e quando estiver diretamente ligado no carbono? Agora nós vamos para esses dois assuntos. Tá? Primeira situação, quando vocês tiverem uma cadeia aberta ou fechada, que não é aromática, mas vocês tiverem a hidroxila OH ligada diretamente em um carbono que tenha dupla. Bom, carbono sp2. Vocês vão ter aí um enol em da dupla e um ol do álcool, mas não é álcool, o ol do hidróxido, tá? Certo? Isso é um enol. É parecido com álcool, só que o carbono onde tem um H é insaturado. Tá, e daí? Bom, daí é o seguinte, esse composto é extremamente instável. Toda vez que ele aparecer, ele vai ser convertido em outros dois compostos, que nós vamos estudar semana que vem, tá? Que são cetona e aldeído. Tá? Então esse tipo de composto ele se decompõe rapidamente para formar outras coisas. Ele é muito instável. Tá? Então ele é mais instável do que qualquer álcool possa ser. Tá bom? Bem, o que nos interessa de nomenclatura do enol caso apareça o enol? Interessa que a nomenclatura dele é feita respeitando 100% das regras do álcool. Vocês vão usar a mesma regrinha do álcool, tá? Porém, você tem que saber que aquilo ali não é álcool, que aquilo é enol, que é um composto instável. Vou insistir nisso, tá? Então, vamos lá. Vocês têm dupla nesse primeiro, tem OH. Quem é que manda? OH. Então, isolamos a cadeia aqui. Beleza. Regra dos menores valores vai respeitar a hidroxila, OH, tá? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Já sei que essa cadeia é but, porque tem 4, tá? Então eu vou escrever aqui o nome dela. But, não tem ramificação, né? But. Quem vem primeiro no nome? A dupla. O ol fica para o final porque ele é mais importante. A dupla aparece no carbono 1. Então eu vou botar but 1 em. A hidroxila também está no carbono 1 ol. O nome dela seria esse, but 1 em 1 ol. Ah, eu posso omitir o número 1? Pode, ficaria butenol. Aí a pessoa que ler isso aí subentende, que se não for expresso, está no menor valor que 1. Tá? Então esse é um exemplo bem comum. Pode ter de cadeia fechada esse cara? Pode ter de cadeia fechada. Então, olha aqui, você tem um ciclo, tá? Um ciclo but, que tem 4 carbonos. Vocês têm o OH e tem a dupla. Quem manda na numeração? O OH prevalece sobre duplas e triplas. Então a gente vai lá. Número 1 no ciclo, ó, vai ser para onde está a hidroxila. Bom, agora eu preciso lidar com a dupla. Então olha só. Eu posso numerar 1, 2, e aí o primeiro carbono da dupla vai estar com o número 2. Ou eu posso numerar 1, 2, 3. E aí eu colocaria 3 no primeiro carbono da dupla. Regra dos menores valores segue preponderando. Então eu vou numerar por aqui. 1, 2, 3, 4. E aí olha só que legal. O OH definiu que é o número 1. Só que a dupla que desempatou na hora de ver quem vai ser o 2, né? Para respeitar a regra dos menores valores. Então, agora que a gente tem esse composto aí, o nome dele é ciclobut, né? Tem 4 carbonos e dupla. Então esse aqui é o ciclobut 2 em 1 ol. O ol vai ficar sempre no número 1? Não, foi coincidência. Eu botei 2 moléculas aí aleatoriamente, randomicamente, tá? E ficou no número 1. Poderia ficar no 2, no 3. O que interessa é que ele tenha o menor valor possível. Então a regrinha de nomenclatura do enol é a mesma do álcool. E isso, por um lado, é bom, porque tu não tem que aprender uma nova regra de nomenclatura. Por outro lado, é péssimo, porque tu vai lá, dá o nome e bota na tua cabeça. Ol é álcool. E aí tu rateia, porque não viu que a dupla está na mesma posição que o OH. Um dos sintomas é esse. Quando vocês... opa! Escrevi uma bobagem aqui. Esse segundo aqui é enol ou é álcool? Hein? Olha só.
Então se a gente olhar aqui direitinho, ó, esse cara aqui é um enol. Por quê? Porque a dupla e o OH estão na mesma posição. Viram? Então eu fiz o teatrinho meio feio e não sou bom de teatro. Mas para você ver que a gente consegue diferenciar um álcool de um enol, né, fazendo essa regrinha. Olha aqui o que aconteceu. Nesse aqui, a dupla e o OH não estão na mesma posição. Então esse aqui é álcool. Tá? Eu poderia fazer o irmãozinho deles ao inverso? Poderia. Se, por exemplo, se essa dupla estivesse aqui, já estaria distante o suficiente para ser álcool. Se essa dupla se aproximasse para cá, ó, ficasse no mesmo carbono, você teria um enol nesse segundo caso. Tá? Então, pegaram a diferença? Acho que é tranquilinho. Só que a gente tem que estar atento para não confundir álcool com enol. Tá? Porque na prática são bem diferentes. O enol é instável. Bom, o segundo caso é mais importante ainda do que o enol. Tá? O enol é meio para dizer que existe, digamos assim, né? O fenol. Tá? Fenol é super importante. É um composto que acompanha a humanidade há muito, muito tempo. Tá? Então, o fenol é a acoplagem, né, do fenil com ol, do benzeno com OH. Tá? Então, o que é um fenol? É um hidroxibenzeno. Tá? A oficial está lutando para tirar o nome fenol da jogada, deixar só hidroxibenzeno para a nomenclatura, apesar de ter um tamanho maior, ter uma lógica mais direta. Tá? Então, tanto faz se vocês vão usar fenol ou hidroxibenzeno. São sinônimos, tá? Então, é uma recomendação que se use hidroxibenzeno, tá? Mas não é uma forçação, tá bem? Não é uma regra determinante. Bom, quem seria o fenol em si ou hidroxibenzeno? Esse cara aqui. Eu posso ter compostos fenólicos com cadeias condensadas? Posso. Esse aqui seria o naftil do naftaleno com OH. Então esse aqui seria o naftol. Pode ter o antracenol, pode ter o fenantrol, pode. Todos os condensados podem ter o seu fulano ol. Lembrando, né, se ele está aqui, ó, num carbono alfa, vizinho à condensação, ele é o naftol 1, tá? Ou alfa. Alfa naftol. Se ele tivesse aqui do lado, ele era beta ou naftol 2, tá? Bom, isso é só para ir além um pouquinho, falar um pouquinho aí de cadeia condensada. Importantíssimo para vocês. Fenol é uma família de compostos estáveis. Eles têm uma baita estabilidade química. Aí você vai me perguntar assim, cara, se isso aí é estável, se tem um OH que nem o álcool, por que diabos isso aí não é só chamado de álcool aromático também? Porque tem uma diferença química muito grande. Os álcoois, por ter a hidroxila ali, tem uma tendência básica. Eles têm um comportamento, não de base forte, eu não vou confundir com base da inorgânica. Uma base bem fraquinha, tem um comportamento básico. Tá? Base mais falando de Bronsted Lewis. Tá? O fenol, devido à ressonância do anel, como ele tem o OH ligado direto no anel, a ressonância do anel deixa ele com um comportamento ácido. E essa é a diferença técnica lá do álcool para o fenol. O álcool tem tendência básica, o fenol tem tendência ácida. Então, isso aqui da parte prática não vamos esquecer. Como é que eu faço a nomenclatura desse cara? Eu vou usar fenol ou hidroxibenzeno e vou usar as mesmas regras que vocês já conhecem. Então, separei um exemplinho aqui para a gente trabalhar. Vamos fazer um pouquinho usual, um pouquinho oficial para a gente brincar um pouco com isso aqui. Tá? Vamos começar com a usual. Tá? Na usual, eu sei que isso aqui é o fenol, né? O OH ligado no benzeno. Eu tenho aqui um radical que é metil. Tá? Vou até anotar aqui de lado, ó. Radical metil, tá certo? Bom, e aqui eu tenho um radical com 2 carbonos e uma dupla que é o radical vinil, tá? Eu vou botar aqui nomes usuais para esse cara. Já botei no plural porque vai ter mais de um nome, tá? Então, já vou dando a dica para vocês que tem vários nomes que são possíveis para esse cara aqui. Bom, eu vou botar o número 1 aqui no H, não tem arrego, né? E vou respeitar a regra dos menores valores. 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso aqui, o oficial ou usual, a numeração vai ser a mesma. O número 1 vai ficar na hidroxila, que é a coisa mais importante, tá? E vai numerar no sentido dos menores valores. Não tem critério de desempate, não tem nada. Esse aqui é bem, a numeração é bem direta. Muito bem. Um nome usual que vocês poderiam dar para esse cara, assim, ó, seria
saber que essa posição aqui é orto, que essa posição aqui é meta e que essa posição é para. Então, um primeiro nome usual que eu poderia dar para esse cara é meta metil para vinil fenol. Poderia escrever hidroxibenzeno, eu já estaria indo mais para oficial, né? Então, para fenol. Tem outro nome que eu posso dar para esse cara usual? Tem. Se eu botar os números, as posições orto, meta e para, e eu chamar esse CH3 aqui junto com benzeno de tolueno. Lembra que eles chamavam? Tinha benzeno, tolueno, né? Então, eu posso, o CH3 acoplado com o benzeno vai ser tolueno. Como ele está em posição meta em relação ao ol do fenol, eu posso chamar ele de toluol. Então, olha só, eu poderia chamar ele de paravinil M toluol. Tá? Olha que enjambração horrível que fica isso aí. Vamos falar um pouquinho de nomes oficiais? Pode ter nomes oficiais aqui? Claro, sempre tem. Então, na questão de oficial, o vinil passa a ser chamado etenil. E aí, para colocar em ordem alfabética, não em ordem de complexidade, já teremos uma grande mudança, porque vinil iria lá para o final por causa do V. Etenil taca para o início porque E é próximo. Então, eu teria aqui, por número, 4 etenil, 3 metil, hidroxibenzeno, tá? E aí, esse seria um bom nome oficial, seria, vou botar aqui oficial, tá? Só que você sabe que o oficial, que é cobrado muitas vezes em provas, é uma mistureba. Então, por exemplo, se você pegar o material tipo da FTD, que diz que vai fazer parte do nome oficial o vinil, vocês poderiam ter escrito aqui 3-metil, 4-vinil, hidroxibenzeno. O que impede? É um nome possível, tá? Eu poderia usar um outro nome combinado dos dois, que seria usar lá 3-metil, 4-vinil, fenol. O que impede? Tá? Eu poderia usar qualquer um desses aqui com hidroxibenzeno e poderia usar esse aqui com fenol, né? Também seria uma possibilidade, tá? Então essas possibilidades combinatórias da mistureba aí entre oficial e usual existem, a gente tem que saber que existem e lidar com elas, tá? Pessoal, com essa aula a gente encerra então as funções orgânicas que tem OH, né? Que é o oxigênio com H e alguma coisa orgânica de um lado, e o éter, que é aquela função que tem o O sem os hidrogênios, só com radicais orgânicos ligados para os dois lados. O que a gente vai ver semana que vem? A gente vai ver as funções orgânicas oxigenadas que possuem o carbono com dupla O, que aí é outra jogada, outras funções, tá? Bora?